noite! Hoje a gente vai entrar no mundo dos bolos e vamos começar pelos bolos recheados. Começando pelos bolos recheados, vamos falar do pão de ló, que é uma massa muito usada para fazer bolos recheados, pois é uma massa muito leve, muito esponjosa e ela aceita muito bem recheios e coberturas, por ser uma massa mais neutra e por ser leve, já que a gente vai colocar bastante recheio, que é uma coisa mais pesada, é ideal que a gente coloque uma massa mais leve. Essa massa foi criada por Giambattista Cabona, que é um confeiteiro genovês, que ele fazia essa massa antigamente somente com ovos, farinha e açúcar. Então como é que ele fazia esse bolo crescer dentro do forno? Era somente com o batido dos ovos na batedeira. Então quando você bate os ovos na batedeira, esses ovos incorporam bastante ar. Esse ar, quando a gente coloca ele dentro da forma e leva para o forno, o que acontece com ele? O ar quente dentro do forno, ele tende a subir. Ele vai subindo e vai empurrando toda a matéria desse bolo para cima, fazendo com que o bolo cresça. Por isso que a gente tem que colocar o bolo dentro das formas específicas que a gente quer. Então por isso que a gente coloca em forma redonda, forma quadrada, enfim. E isso faz com que o bolo cresça. O Giambattista, ele utilizava somente ovos, então o bolo dele tinha que ir muitos ovos para que chegasse num bolo, por exemplo, de uma altura mínima que eu pudesse cortar no meio e colocar o recheio. Hoje em dia a gente já tem fermento em pó, a gente já coloca algum tipo de líquido para ajudar também e aí a gente pode usar menos ovos, o que torna esse bolo mais leve ainda, mais neutro, com menos cheiro a ovo e mais gostoso. Cada confeiteiro tem a sua receita preferida. A minha preferida leva ovos, açúcar, farinha, leite, fermento. Você pode colocar cacau em pó para saborizar ou você pode colocar essência de baunilha. Então eu sempre uso geralmente esses dois tipos, o branco ou o escuro, tá? O que vai fazer o meu bolo ficar bem fofinho e crescer bastante para que eu possa cortar esse bolo em várias camadas para colocar o recheio? Continua sendo batido dos ovos na batedeira. Então eu vou bater bastante esse ovo na batedeira, a gente bate ele por 10 minutos, não é só para incorporar ar, mas é também para quebrar bem a película do ovo e não deixar aquele cheiro de ovo que muita gente diz que os bolos têm, né? Então se você bate bastante esses ovos no começo, junto com o açúcar, ele quebra bem essas películas da gema e faz com que o bolo não fique com esse cheiro de ovo que todas as pessoas falam por aí. Então a gente vai bater bem e eu gosto de usar o leite, porque o leite ele tem um pouquinho de gordura, o que deixa esse bolo um pouquinho mais untuoso, um pouquinho mais saboroso e deixa ele ficar mais dourado também por conta da gordura que tem no leite. Por isso que a gente utiliza leite integral também. Não funcionaria com leite desnatado, por exemplo, tá? Existem variações de pessoas que usam água ou que usam suco de frutas para saborizar. Tem gente que usa muito mais ovos, tem gente que usa menos ovos, depende muito. Eu tô passando para vocês a receita que eu gosto de trabalhar, que sempre dá certo e que funciona para mim. Por que eu utilizo cacau em pó e não chocolate em pó? Porque o cacau em pó não leva açúcar. Se a gente coloca um achocolatado, por exemplo, que leva açúcar, isso vai modificar a textura do meu bolo e fazer com que ele forme uma crosta em cima dura, o que eu não quero, porque eu quero que esse bolo fique todo na mesma consistência, todo na mesma textura para colocar no meio do recheio do meu bolo. Bom, então nós vamos começar colocando os ovos na batedeira. Vamos bater ele junto com o açúcar refinado. Nós vamos bater por 10 minutos essa mistura para que a película do ovo se dissolva bastante e para que incorpore bastante ar. Então, velocidade máxima na batedeira e vamos bater por 10 minutos até formar um creme bem claro e fofo. Feito esse processo, a gente passa a batedeira para o mínimo e aí a gente vai começar a incorporar os ingredientes secos, que nesse caso é a farinha, o fermento e o cacau em pó. A gente vai colocar primeiro umas 3 colheradas e aí a gente vai incorporar um pouquinho do leite.
Por que a gente vai incorporando assim, um pouquinho de um pouquinho do outro? Para que a massa não pese tanto e acabe com todo o ar que eu já incorporei. Aí eu vou lá e coloco umas 3 colheradas do seco, o restante do leite. E a última mistura sempre tem que ser dos secos, tá? Para que essa massa incorpore bem todos os ingredientes. Coloquei tudo, eu dou uma última mexidinha só para incorporar bem, tiro da batedeira e aí dou mais uma mexidinha na mão ali, para que aquela farinha que fica na lateral e o fundo da batedeira incorpore bem. Lembra que em movimentos bem delicados para não acabar com o ar que eu incorporei na massa. Feito isso, a gente vai passar essa massa para nossa forma. Eu não unto a forma, eu coloco apenas papel manteiga, o que já é o suficiente, porque às vezes a gente unta essa forma com farinha e a farinha resseca a lateral do bolo. Então eu fiz um papel redondo para o fundo e depois uma tira para a lateral. E aí eu vou acomodar a massa do meu bolo nessa forma e vou levar ao forno a 180 graus até que o palitinho saia seco quando a gente espetar esse bolo. Agora o recheio. Bom, para o recheio, a gente pode colocar diversos tipos de recheio dentro de um bolo. Eu gosto de escolher os bastante cremosos e que tem uma consistência bastante diferente do pão de ló, até para fazer com que essa sobremesa, com que esse bolo tenha texturas diferentes. Eu gosto muito de utilizar brigadeiros, trufas, cremes diversos, mas assim, tem que tomar muito cuidado. Quando eu levo esse bolo para o transporte, eu tenho que pensar que a gente vai ter uma camada de pão de ló, uma camada de recheio, outra camada de pão de ló, outra camada de recheio. Eu geralmente coloco 3 camadas de pão de ló e 2 camadas de recheio. Quando esse bolo é transportado, ele vai vibrar dentro do carro. E se eu coloco uma camada muito grande de recheio e esse recheio não é instável, ele vai fazer com que o meu bolo, o pão de ló, a camada de pão de ló se mexa. Por isso que muitas vezes acontece de chegar o bolo desencontrado, uma camada de pão de ló para um lado, a outra camada de recheio para o outro. Então a gente precisa estabilizar esse bolo e para isso a gente precisa escolher o recheio certo. Então não adianta colocar um tolete de recheio no meio do bolo se a gente não estabilizar esse bolo. Por isso que é bem legal a gente sempre fazer camadas de bolo e recheio iguais. E fazer com que esse recheio seja estável, ou seja, que esse recheio tenha uma consistência suficiente para aguentar o transporte, por exemplo, tá? A gente pode colocar frutas frescas dentro desse bolo, mas aí a gente tem que levar em consideração também o tipo de cobertura. Se eu vou utilizar uma cobertura que não pode ir à geladeira, eu não posso utilizar frutas frescas dentro desse bolo. Qual é o exemplo disso? Se eu utilizar uma pasta americana, eu nunca vou poder utilizar um bolo com frutas frescas, morango, abacaxi, por exemplo. Porque esses bolos precisam ficar dentro da geladeira e a pasta americana é inimiga da geladeira. Então, de jeito nenhum, eu posso colocá-la dentro da geladeira. Então, levem bastante em consideração quando vocês forem escolher o recheio, qual é o tipo de cobertura e qual é o meio de transporte que eu vou utilizar. E quanto tempo eu vou ter que transportar esse bolo até ele chegar no lugar desejado? 1 hora? Qual é o caminho? Eu vou passar por uma estrada de terra? Então a gente tem que pensar tudo isso para que nosso bolo chegue inteiro até o nosso cliente final. Quando eu escolho um recheio à base de brigadeiro, por exemplo, eu tenho que pensar, eu não posso fazer um brigadeiro duro o suficiente para enrolar, por exemplo, porque senão quando eu vou cortar esse bolo, ele vai levar todo o bolo junto com ele, em vez de fazer um corte bonito. E eu também não posso deixar ele mole demais, que ele vai escorrer para fora do meu bolo. Então eu tenho que fazer ele numa consistência cremosa o suficiente. Eu digo que geralmente é uma consistência de comer de colher. E as trufas a gente funciona da mesma maneira.
Se a gente vai usar um recheio trufado, a gente deixa a trufa um pouquinho mais cremosa. E como é que eu deixo ela mais cremosa? Eu posso acrescentar mais creme de leite e deixar um pouquinho menos de tempo dentro da panela. Hoje a gente vai fazer um recheio de brigadeiro. E esse brigadeiro é o brigadeiro que a gente chama de gourmet. Por quê? Porque ele vai chocolate em barra dentro da massa do brigadeiro. Então a gente vai usar leite condensado, creme de leite, chocolate em barra e o chocolate também, o cacau em pó. Por que eu também utilizo o cacau em pó? Para deixar esse brigadeiro um pouquinho mais escurinho e com mais sabor de chocolate. Para o brigadeiro, nós vamos utilizar leite condensado e o cacau em pó. Vamos misturar os dois fora do fogo. O leite condensado, como ele é grosso, ele vai fazer com que o cacau em pó se misture bem, dissolvendo qualquer bolinha, granulozinho de cacau em pó que tenha. Então, depois que eu dissolvi bem o cacau em pó no leite condensado, eu adiciono o creme de leite. Misturo bem também. Tudo isso, lembrando, fora do fogo. E por último eu coloco as gotas de chocolate ou chocolate em barra. E aí eu ligo o fogo no máximo, um fogo alto. E mexo. Lembrando que brigadeiro nós nunca podemos parar de mexer, mexendo ele o tempo inteiro nas laterais e no meio. Quando o brigadeiro começa a ferver, começa a borbulhar, eu vou diminuir o fogo para médio e vou continuar mexendo. Eu só diminuo para médio para que as bolhas não me queimem quando elas começarem a explodir. Quando esse brigadeiro estiver grosso, brilhante e bem homogêneo, geralmente de 4 a 6 minutos depois que ele ferveu, eu desligo e coloco ele num recipiente para esfriar. 4 a 6 minutos é o tempo ideal para fazer um brigadeiro para recheio de bolo. Então, lembrando lá do que eu tinha falado antes, de que a gente precisa sempre pensar nas proporções de camada e recheio, é nessa hora da montagem que a gente vai pensar. Se eu tenho um bolo muito alto, com mais de 10 centímetros de altura, eu tenho que fazer mais camadas de bolo ainda. Geralmente um bolo de 10 centímetros de altura, a gente corta ele em 3 camadas para colocar 2 camadas de recheio. Para que a gente possa transportar ele melhor, porque aí quando eu faço isso, eu tenho a mesma espessura do bolo para a mesma espessura de recheio, o que vai fazer com que ele fique mais estável dentro do carro para você poder transportar. Fora isso, a gente utiliza o sistema de prensagem do bolo. O que é prensagem do bolo? É prensar realmente ele. Então vocês vão ver, quando a gente for prensar o bolo aqui no vídeo, que a gente utiliza ele dentro da forma, a gente prensa ele e deixa ele dormir na geladeira. Por que a gente faz isso? Para que o pão de ló sugue também os sabores do recheio e a umidade que tem no recheio, então a gente não precisa encharcar o bolo, porque tem muita gente que acha que bolo molhadinho é mais gostoso e vai lá e encharca esse bolo, e aí o que acontece? Conforme os dias vão passando que esse bolo está pronto, essa camada de bolo, de pão de ló, vai virando mingau, na verdade, nem fica com uma textura de bolo. Então a gente molha pouco, coloca um recheio, prensa ele e põe na geladeira e ele dorme de um dia para o outro, ou seja, fica 12 horas dentro da geladeira. Com isso, o pão de ló vai pegar um pouco da umidade do recheio e vai ficar na umidade perfeita e ele vai ficar exatamente do tamanho da forma, retinho, lisinho para você. Isso vai dar estabilidade, porque ele vai ficar durinho. Isso vai fazer com que seu bolo fique retinho, sem que você precise colocar quilos e quilos de chantilly em cima para deixar ele reto. E vai facilitar muito mais o seu trabalho na hora do transporte. Para a montagem, nós vamos começar com a calda. Nós vamos utilizar leite condensado, mais ou menos um dedo, e água dentro dessa bisnaga de ketchup. Então eu coloco 1,5 dedo a 2 dedos de leite condensado, completo com água e misturo bem. Vai virar parecendo um leitinho. Retiro o bolo do forno, espeto com um palito, saiu limpinho. Eu vou puxar nas laterais o papel manteiga para ele desgrudar, se tiver grudado.
Feito isso, eu vou tirar ele inteirinho de dentro da forma e puxar o papel manteiga para ele esfriar. Tenho que fazer isso porque se ele fica dentro da forma com papel manteiga, ele enruga inteirinho porque o papel manteiga vai puxando a umidade. Veja como o bolo tá bem fofinho. Deixe esfriar. Depois de frio é que a gente vai cortar esse bolo. Como é que a gente vai cortar esse bolo? Eu vou pegar uma faca de pão serrilhada, grande, e vou primeiro marcar. Só marcar a lateral do bolo. Eu uso a altura do meu dedo embaixo da faca e vou marcando a lateral inteirinha do bolo. Veja como eu só marco e não chego a cortar até o fundo. Depois que eu marquei, que eu vou passar a faca inteira no bolo, porque aí eu vou seguindo essa minha marcação e meu bolo tende a ficar o mais reto possível. Veja, a espessura de um dedo. Eu vou pegar uma folha dessas de rolo, saco de rolo, vou abrir ele inteirinho e vou colocar no fundo da minha forma. Eu vou fazer isso para poder montar o bolo dentro da forma, para eu conseguir tirar esse bolo de dentro da forma depois. Se minha forma for maior, eu uso mais sacos. Vou colocar o bolo lá com papel manteiga mesmo, não tem problema, pode colocar. Vou molhar com a calda, lembrando que não é para encharcar. Uma vez que você percebeu que pegou calda em toda a superfície do bolo, já é o suficiente, principalmente se você estiver fazendo um bolo que vai fruta fresca, como morango ou abacaxi. Vou pegar meu brigadeiro, vou colocar metade dele lá dentro. E aí, com a ajuda de uma xícara com água, eu molho a minha colher e passo nesse brigadeiro para espalhar. Se eu não molhar a colher na água, esse brigadeiro vai puxar todinho e eu não vou conseguir alisar. Depois que esse brigadeiro está bem alisado, bem retinho, eu coloco os morangos. Metade de morango, aí vai mais ou menos metade de uma caixa de morango. E aí eu pego o topo do bolo e viro ele ao contrário e coloco ele no meio. Por quê? Porque essa parte de cima do bolo sempre acaba ficando um pouquinho mais seca. Então eu coloco no meio para ele pegar bastante umidade do bolo. Molho com a calda e aí novamente venho com o brigadeiro. Aliso da mesma forma, molhando na minha xícara com água, deixo bem lisinho e aí eu vou colocar o restante do morango. Dá para perceber aí pelo vídeo que o bolo já está bem na borda e que toda a massa que vai ficar por cima, ela tá sobrando. Não tem problema, é isso que a gente quer mesmo para poder prensar. Então a gente fecha com a lateral do saco e aí é nesse momento que eu vou fazer a prensagem. Eu vou pegar uma base de bolo, que eu já vou utilizar para pôr meu bolo depois. Eu vou colocar por cima e vou apertar, prensar mesmo. Existem também inúmeras coberturas de bolo. A gente pode fazer de chantilly, de buttercream, de pasta americana, de ganache, de marshmallow e hoje em dia já existem várias outras. Tem bolos que a gente olha nem parece bolo na realidade. Como é que a gente faz para escolher essa cobertura? Qual que é o critério que eu vou usar para escolher essa cobertura? Depende muito de você, do seu estilo ou do estilo do cliente. Se o cliente quer, por exemplo, um bolo super divertido, super colorido, cheio de temas, cheio de bichinhos em cima, o ideal seria a pasta americana, por exemplo. Agora, se eu tenho um cliente que já gosta de coisas que não sejam tão doces, que sejam sabores mais originais, aí você pode escolher um chantilly, e aí depende muito da combinação que você vai fazer. O que eu sempre falo é, se você tem um recheio muito doce, não escolha uma cobertura muito doce. Contraste isso. Hoje, nós estamos fazendo um bolo que ele vai o brigadeiro e ele vai também morango fresco. O morango fresco, ele corta um pouquinho do doce do chocolate. E nós estamos fazendo tudo com chocolate meio amargo, é sempre bom lembrar isso. Por quê? Porque o chocolate meio amargo vai cortar essa doçura tanto do leite condensado do recheio,
quanto da cobertura também. Então hoje a gente vai fazer uma cobertura de chantilly com ganache, o que eu chamo de falso mousse, porque ele dá essa impressão de mousse por ele ficar um pouco mais aerado, mas lembra que mousse sempre tem que ir ovo, ou a gema batida com açúcar, ou a clara em neve batida com açúcar, tá bom? Então é um falso mousse. Então a gente vai utilizar creme de leite, chantilly e chocolate derretido para fazer esse bolo. Para fazer a cobertura do bolo, eu vou bater o chantilly. Vou bater o chantilly em ponto normal. Enquanto isso, eu vou derretendo o meu chocolate no micro-ondas. Quando esse chantilly já chegou no ponto, eu desligo. Pego o meu chocolate, ó, não derreteu tudo ainda, vou deixar mais 30 segundos, lembrando, 30 segundos, potência média até derreter. Mexa bem a cada colocada no micro-ondas, porque às vezes ele engana. Aí eu adiciono o meu creme de leite. E misturo bem para que forme uma ganache bem misturadinha. Aí eu vou colocar essa ganache dentro da tigela da batedeira. E vou bater um pouquinho na batedeira. É só até misturar. Não precisa bater muito. Quando estiver misturado, eu paro de bater e termino de bater ele com a espátula na mão, para que esse chantilly também não passe do ponto. Esse é o nosso falso mousse. Eu vou pegar meu bolo na geladeira, que ficou prensado durante a noite, com um peso por cima, e vejam só como ele pegou a forma exata da minha forma de alumínio. Vou virar ele na minha base para bolo e vou puxar a forma de alumínio devagarzinho até que esse bolo saia na base. Esse processo é fácil, não tem muita dificuldade. Eu vou tirar esse plástico com cuidado, para não puxar muito o recheio que está dentro. Vai puxando bem rente ao bolo, devagarzinho, que ele sai tranquilamente. Esse processo de prensagem não serve para bolos feitos com chantilly, ok? Um recheio de chantilly. Veja só como o bolo está bem prensadinho, nós podemos ver bem a camada de bolo e recheio. Eu vou puxar o papel manteiga. Por favor, não esqueçam de tirar esse papel manteiga. E aí eu vou cobrir com o meu falso mousse. Sempre que esse mousse ficar parado, na hora que for utilizar, é importante bater bem para que ele volte na consistência. Lembrando de deixar 1/3 desse mousse para que eu possa trabalhar com o bico no final. Nós vamos trabalhar com o bico 2D da Wilton, que é um bico que a gente chama de pétala ou estrela. E eu vou trabalhar também com um adaptador para bicos, porque eu acho mais fácil para colocar dentro do saco de confeitar. Então, o saco de confeitar, eu vou colocar a primeira base do adaptador. Eu vou cortar do tamanho que eu preciso para passar pelo adaptador. Aí eu vou encaixar o bico e a última parte do adaptador e rosquear bem. Eu vou colocar dentro de um copo porque fica mais fácil para eu colocar o meu chantilly, o meu mousse dentro do saco de confeitar, sem fazer lambança. Lembrando de mexer novamente sempre que esse chantilly, esse mousse estiver parado. E aí eu coloco ele lá dentro do meu saco de confeitar. Depois que eu coloquei, eu puxo as laterais
E pronto, a minha cobertura já tá toda dentro do meu saco de confeitar. E aí eu vou apertando para chegar até a ponta do bico. Aqui eu vou fazer uma ganache. Novamente, vou levar ao micro-ondas 30 segundos, potência média, até esse chocolate derreter. E aí eu vou incorporar o creme de leite. Feita essa ganache, eu vou colocar de novo nesse pote para ketchup, essa bisnaga, que não necessariamente precisa ser para ketchup, mas né. Vou colocar ali, vou fechar e eu vou utilizar ela para fazer o gotejado na lateral do bolo. Então eu vou gotejando bem devagarzinho o chocolate, uma gota de cada vez na lateral do bolo. Eu vou fazer isso por toda a extensão da lateral do meu bolo. Faço uma gotinha, dou um espacinho, faço outra gotinha e assim eu vou fazendo até eu terminar toda a lateral do meu bolo. Essas gotinhas vão escorrer na lateral do bolo e dar um efeito super bacana. Feito isso, eu vou trabalhar com o bico. Lembrando que a mão que aperta é sempre a mão de cima. A outra mão só vai da base para eu fazer o meu bico. Eu vou fazer um ponto de interrogação e um C, um ponto de interrogação e um C. Onde termina um, começa o outro. É muito importante treinar o bico também. Os bicos deixam o bolo muito mais bonito. Ponto de interrogação e C até chegar no final do bolo. Feito todo esse trabalho, eu vou despejar o restante daquela ganache que eu gotejei a lateral do bolo no meio. Então eu espremo ali e depois com a ajuda de uma colher eu faço ela ficar mais lisinha, mais bonita. Aqui eu vou finalizar com morangos, então esses morangos já estão lavados e secos. Eu vou cortar no meio e eu deixo com um cabinho para deixar uma cor também diferente, mais bonita dentro do bolo. Então eu vou colocar desencontrado, um para cada lado, e assim eu vou fazendo até o final do bolo. Prontinho, nosso bolo está pronto e confeitado. Algumas coisas também para a gente levar em consideração na hora de fazer bolo. Quando a gente vai escolher os ingredientes que eu vou utilizar, então quando eu chego no supermercado e vou comprar farinha de trigo, por exemplo, eu tenho que pensar qual é a melhor farinha de trigo para bolo, por exemplo, né? Bom, a farinha de trigo a gente tem várias. É que no mercado brasileiro a gente não tem no rótulo da farinha a quantidade de moendas, vamos dizer, que ele recebe, quanto ele é processado. Quanto mais moído é esse trigo, mais fino fica essa farinha e melhor se forma o glúten. Então, por exemplo, as farinhas Anaconda, que é muito boa para pão, ela é bastante moída. Se você pegar ela, ela é bem branquinha, bem fininha. Se a gente pegar uma outra farinha, por exemplo, uma que é chamada de Lili, se você olhar, ela é um pouco mais acinzentada e quando você joga a farinha, ela cai em blocos, porque ela é mais pesada, porque ela é menos moída. Para fazer o pão de ló, eu não preciso de uma farinha super fina, como eu preciso para um pão, por exemplo, porque eu não quero que o glúten se forme dentro desse meu bolo. Mas eu preciso de uma farinha boa o suficiente para que ela não pese e meu bolo fique um bolo pesado, batumado. E eu gosto também das marcas Dona Benta, Sol, Renata, são farinhas muito boas para fazer bolo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Levar em consideração também o tamanho do ovo. Se eu tô fazendo bolo hoje com ovo tamanho jumbo, amanhã eu faço com extra, o outro eu faço com pequeno. Então assim, sempre escolham, façam essa padronagem, né? Então eu vou sempre fazer com um ovo jumbo, eu sempre vou fazer com ovo extra, eu sempre procuro fazer com ovo extra, tá? Em relação a fermento em pó, hoje a gente já tem marcas no mercado que o fermento em pó só começa a agir quando ele entra dentro do forno para esquentar. Isso é uma boa, porque às vezes eu posso deixar esse meu bolo esperando um pouquinho aqui do lado de fora, enquanto tem alguma coisa ainda dentro do forno para entrar. Então tudo isso a gente pode pensar na escolha desse fermento em pó.
O da Dr. Oetker, por exemplo, ele é desse jeito, a gente coloca ele dentro do forno e é aí que ele começa a agir. Se não, alguns outros fermentos, você já começa a perceber que ele borbulha mesmo antes de a gente colocar ele dentro do forno. O açúcar também é legal a gente pensar, pois o açúcar refinado, quanto mais refinado, mais fino ele é e melhor fica dentro do nosso bolo. A gente pode pegar algumas marcas de açúcar que a gente também vê essa questão dele ser mais acinzentado, ele ser um pouquinho mais granulado, então prestem atenção nas marcas que vocês vão comprar e optem sempre por fazer com as mesmas marcas para que deixar seu bolo bem padronizado, bem bonito. É essencial também que você conheça o seu equipamento. Então, por exemplo, eu faço receitas que diz que eu tenho que colocar o meu bolo a 160 graus. Mas eu coloco e ele demora muito e aí ele acaba murchando e aí ele não dá certo. Então você tem que começar a fazer testes dentro do seu bolo, dentro do seu forno e começar. Bom, então se o 160 não deu certo, eu vou aumentar um pouquinho e vamos ver se 180 dá certo. 180 deu certo? Beleza, então você já sabe que a temperatura para o seu forno tem que ser 180. Então é essencial que você conheça o equipamento que você tem em casa. A batedeira. A gente tem dois tipos de batedeira, as planetárias e aquelas de mão, que você só encaixa dois negócios assim e você mesmo tem que ficar girando a batedeira. Qual que é o ideal da planetária? A planetária, ela faz o movimento dos planetas, que ela gira em torno dela mesma e gira em torno de um eixo. Fazendo isso, ela incorpora muito mais ar dentro do nosso bolo, então o nosso bolo vai ficar mais fofinho e em menos tempo de batido. Senão é você, com o seu braço, que vai ter que ficar fazendo esse movimento lá com a batedeira. Então também é ideal que você tenha um equipamento necessário. Não vou fazer isso para vender, eu vou fazer isso para testar, ok, não tem problema. Mas se você for fazer para vender, é legal você pensar nesse ponto também. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês treinem em casa agora. Mandei as fichas técnicas para vocês e espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais!